Isaías capítulo 41, versículo 10. Quem achou, diga amém. Vamos ler todos nós juntos o versículo 10. Eu vou contar até 3 e nós vamos ler. 1, 2, 3. Aleluia. Não temas, não tenha medo. Você sabia que por mais de 365 vezes Deus menciona na Bíblia: não tenha medo? O próprio Deus falando para mim e para você, para a gente não ter medo. É impressionante que, se Deus falou tantas vezes sobre medo na Bíblia, é porque Ele próprio julga isso muito importante para nós. Senão, não teria falado tantas vezes assim. É bem claro e natural que a gente carrega esse sentimento. Por isso Deus se preocupou em falar tantas vezes para a gente: não temas, não tenha medo. Dá uma olhada nesse irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de quem é medroso. Se ele é corajoso, vai dar um sorriso para você. Ei, vem para mim, presta atenção. O medo é um sentimento natural da nossa vida. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, a primeira coisa que ele vai falar, quando Deus vem procurar ele, ele vai dizer assim: olha, eu ouvi a sua voz, porém eu tive medo e me escondi. O primeiro sentimento natural que Adão vai ter e vai conviver vai ser o sentimento do medo. Até aquele momento isso não existia. Adão não precisava disso, mas aí ele vai viver. E o primeiro sentimento que a Bíblia diz que Adão vai expressar é o sentimento do medo. E o que é pior é que esse sentimento natural que Adão vai viver, a Bíblia diz que vai fazer com que ele abdique do teu futuro, do futuro dele, porque ele vai dizer para Deus assim: olha, eu ouvi a sua voz, eu tive medo e aí eu me escondi. Adão está dizendo assim: olha, o medo me fez abandonar aquilo que Deus tinha para mim de futuro. E é natural que isso aconteça, porque quando a gente vive esse sentimento do medo, o medo é capaz de fazer com que a gente se exclua, se esconda, faz com que a gente abra mão daquilo que Deus tem para nós no nosso amanhã. Isso é o medo. Por isso que Deus procurou levar dessa forma e falar tanto de medo. Muitas vezes na história da nossa vida, a gente diz que a gente é corajoso, mas a gente é corajoso até que ponto? Ó, escute uma coisa, o ano está começando ali. O ano está começando, hoje são os primeiros dias do ano ainda, e você tem todo o ano para viver o propósito, para viver o projeto, para viver os seus planos, para viver as ideias que Deus vai colocar no teu coração. Você tem todo o ano para isso ainda. Mas a questão é: até que ponto você está evoluído em coragem para colocar em prática tudo aquilo que está no teu coração? Porque muitas vezes a gente até quer, mas o medo de colocar em prática nos faz desistir. Mas Deus está dizendo assim nessa noite para mim e para você: não tenha medo,
a segunda coisa que Deus vai dizer é: eu sou com você. A questão muitas das vezes é eu entender esse eu sou contigo de Deus. Porque muitas vezes eu até digo que Deus é comigo, mas até que ponto que Deus é com a minha vida? Porque na primeira adversidade, no primeiro momento de dificuldade, eu sou tomado pelo medo. E aí, quando eu sou tomado, se eu sou tomado por esse sentimento de medo, é sinal de que esse Deus que eu disse que acredito que é comigo, Ele se torna incapaz, porque eu faço dele incapaz na minha vida. Que adianta eu dizer que estou andando com alguém que no momento em que eu preciso, eu não acredito que ele possa fazer algo pela minha vida? E de que adianta eu estar numa igreja como essa e frequentar um lugar como esse? Porque quando o medo entra, a fé sai. E se eu estou com medo de colocar em prática tudo aquilo que está no meu coração, se eu estou com medo de realizar os planos e os projetos que estão no meu coração, é sinal de que eu não estou sendo capaz de acreditar que aquele que anda comigo, Ele é capaz de me ajudar. Porque Deus está dizendo assim, é uma continuidade: não tenha medo. E Ele diz o porquê que a gente não tem que ter medo. Não tenha medo porque eu estou com você. A questão é o quanto você confia nesse Deus que anda com você. O quanto você confia que Ele é capaz de te ajudar em toda e qualquer situação. Olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: em toda e qualquer situação que você viver, Deus é capaz de te ajudar. Irmão, ei, vem para mim, presta atenção. Quem está comigo, diga amém. Você, escute. Medo, eu tenho, você tem e ele tem. Nós temos, vós tens. Sei lá como é que é o resto aí. Mas o problema é que você tem que aprender a lidar com medo. Se Deus falou tantas vezes de medo, é porque Ele sabe que é uma coisa que nós temos e precisamos aprender a conviver. A gente tem medo do amanhã, sim ou não? Depende da situação. Eu tenho medo do amanhã. Dependendo do que falaram para mim, qual era a maior dificuldade do profeta? O medo do amanhã. Jezabel falou assim: amanhã você vai ver, tá? Acabou com o homem. Às vezes até o próprio amanhã acaba com a gente, porque a gente tem medo. E a gente tem que aprender a lidar. Sabe por quê? Porque se você não aprender a lidar com medo, o medo vai travar você. Posso ouvir um amém? Tem muita gente que está com a vida travada pelo medo. Ele tem medo de falar, então a vida dele está travada. Ele tem medo de discutir a relação, então a vida dele está travada. Ele tem problema no casamento, sabe por quê? Porque ele tem medo de falar com ela. Ela tem medo de falar com ele. Tem medo da reação e a vida está travada. Eu muitas vezes tenho problema dentro da minha vida profissional, porque eu tenho medo do meu patrão, do meu gerente, do meu encarregado. Eu tenho medo de pedir aumento. Eu tenho medo de discutir a minha vida profissional, de falar da minha vida profissional. E aí eu vivo travado. Porque eu não vou em lugar nenhum. Tem gente que tem a vida ministerial travada. Hoje eu estava conversando com a pastora. Pastora, eu conheço gente que tem medo de demônio, aí a vida dele está travada. Eu conheço pastor que tem medo de demônio. Ah não, misericórdia, demônio, Jesus. Ou você está desligando? Está desligando? Não, está desligado, fica tranquilo, tá bom? Ei, olhe para mim, presta atenção. Aí a vida está travada. Porque fica. Eu tenho ministério, mas eu tenho medo de pregar. Meu ministério está travado? Sim ou não está? Aí eu tenho medo, eu tenho medo.
muitas pessoas que a gente fala sobre casamento, e aí a mulher tem problema com o esposo, mas aí ela não consegue. Aí você pergunta: mas você já falou com o seu marido? Não, eu tenho medo de falar para ele isso, porque se eu falar, eu tenho medo da reação dele. E aí o casamento vive travado. O medo trava a gente. E escute, foi o diabo que travou Adão? Não, quem comeu do fruto foi Adão. Quem se escondeu? Ele. Alguém mandou ele se esconder? Não. Quem travou a vida dele? Ele mesmo. E às vezes a nossa vida está travada e a gente quer colocar a culpa no diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, mas a gente não destrava. Por que a gente não destrava? Porque eu tenho medo. Já falou com o seu patrão, chegou, bateu na porta, marcou uma reunião com ele, com o presidente da empresa, com o gerente. É o seguinte: eu vim aqui porque eu preciso ser valorizado nesse negócio, e eu preciso de um aumento. Ai, bispo, e a coragem para falar isso? Amanhã mesmo eu vou entrar na sala do Jorge e vou dizer: Jorge, vem cá. Você entende? Mas aí a minha vida fica travada, e a minha vida fica naquela mesmice, eu fico da mesma forma, do mesmo jeito. E aí Deus está dizendo assim, ó: eu sou contigo, sabe? Bate naquela porta, vai naquele lugar. Quando você for falar com seu marido, com a sua esposa, quando for esse negócio, chama eu que eu vou com você. Eu vou estar nesse negócio, eu conheço o caminho, eu sei a forma, eu sou contigo. Mas não é para ir sozinho. Pega na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura. Eita glória. Bora, eu já termino. Segura aí. Segura e vai. Ei, vamos lá. Não tenha medo, porque eu sou contigo. E qual que é a segunda coisa que ele fala? Peraí, o microfone. Aqui o microfone, tá aqui. Eu não estou enxergando, minha gente. Ah não, 10. No 10. Não temas, porque eu sou contigo e não te assombro. Ah, não te assombra. Escute, parece até que Deus é repetitivo, né? Porque ele diz: não tem medo. Depois ele fala: não te assombres. Só que uma coisa é ter medo, outra coisa é andar assombrado, Bruno. Tem gente que tem medo. Vigésimo quinto andar, Nalva. O cara fala para você: eu preciso que você atravesse nessa tábua aqui. Não, mas ela tem 1 metro, ela é larga, não é de 30 centímetros, 1 metro. Esses 4 metros aqui, desse prédio no outro, é o 25º andar. Você vai? Não, você não vai. Sabe por que você não vai? Porque você tem medo. É natural. O medo, escute, o medo, vem para mim, pressão. O medo, o que o medo faz? O medo provoca e faz com que você não faça coisas que você acha que vai se dar mal. Porque ele te protege, de alguma forma, ele te protege. Mas quem está assombrado já está no outro estágio. Quem está assombrado já está vendo coisa onde não tem. O medo não faz você ver, o assombro faz. Tem duas classes de crente. O crente que é medroso tem medo de tudo, e o crente assombrado, ele vê fantasma. Não, eu não vou entrar na sala e pedir aumento, sabe por quê? Porque o meu chefe vai colocar eu para fora com os 2 pés, vai falar um monte para mim. Isso aconteceu? Não, mas ele já está assombrado com isso. Ele já está. Eu não vou falar com meu esposo, eu não vou falar com a minha mulher, sabe por quê? Porque na hora que eu for falar, eu já estou até vendo, vai sair cobras e lagartos, vai falar um monte, vai me xingar, vai no seu... Isso aconteceu, baby? Não. Mas eu já estou assombrado com o negócio. Sim ou não? Estou assombrado. O assombrado assim, ele já está, eu já estou vendo. Nossa, meu Deus, esse negócio, olha só, é o crente assombrado. Esse não é o medroso, esse é o assombrado. Tem diferença, tá?
O medroso, ele está travado. O assombrado, além dele estar travado, ele já está vendo coisa onde não tem. A vida dele é um assombro. Você não conhece crente assim? Aqui não tem crente assim, tem? Não. Por isso que Deus fala, não tenha medo. Mas depois ele fala assim: não te assombres, não cria fantasma. Ei, vem para mim, presta atenção. Não cria fantasma aonde não tem. Eu vejo um monte de crente que vive criando fantasma. Mas você já foi? Não, não fui ainda. Mas você não foi ainda e você já está narrando tudo para mim, como é que vai ser. E tudo que você está narrando sempre é o pior, é a desgraça na vida dele. Ele nunca narra assim: eu vou entrar na sala do meu chefe, sabe o que vai acontecer? Ele vai olhar para mim e falar: sabe o que eu estava pensando mesmo em você? E eu estava pensando em multiplicar o seu salário 2 vezes mais. Não, a gente nunca pensa assim, a gente só se assombra. São fantasmas que vivem na nossa vida. E Deus assim, ó: não temas, eu estou contigo, não tenha medo, não te assombres. E Ele diz o porquê: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Se o Senhor é o meu Deus, nada me faltará. Eu vivo muitas vezes uma vida assombrada. Os problemas me assombram, as dificuldades me assombram. Sabe por quê? Porque Deus não é o meu Deus. Sabe por que eu penso que nunca vai dar certo, que nunca vai funcionar, que nunca eu vou evoluir? Pronto, falamos aqui, vai ter uma palestra para empresário. Aí já tem gente assombrada: mas eu, empresário? Eu fazendo alguma coisa? Eu tendo meu próprio negócio, tendo minha própria empresa? Para algumas pessoas isso assombra. Aí eu digo para você que daqui a 4 anos você vai estar ganhando 28 mil reais por mês. Não é muito, tá? Não é muito não. Mas teve gente que se assombrou. Você está acostumado a ver cair na conta lá os 2.329? Aí Deus fala assim: daqui a 4 anos você vai ganhar 28, 10 vezes mais. Nossa, se assombrou. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não acredita, a gente fica assombrado. Na verdade não é de que, não, é que a gente fica assombrado. Mas eu? Irmão, mas não se assombra, eu sou o teu Deus. Eu sou o dono do ouro e da prata, o Deus que criou todas as coisas. Sabe, a tua família, eu tenho poder e capacidade de mudar a história. Sabe aqueles que ainda não se converteram, sabe aqueles que não mudaram, sabe os seus filhos que muitas vezes dizem para você que não querem nem saber de igreja, de crente, não querem nem saber de Deus. Pois eu vou dizer para você: eu que criei, eu que sou o Deus Todo-Poderoso, eu coordeno, eu domino a tua casa, eu estou no controle de tudo, eu posso mudar a história, porque eu sou o teu Deus. Então para de ficar com medo, de ficar assombrado. Para com isso. E a gente fica. Como é que segue o versículo? Eu preciso terminar. Deixa eu achar. Dá mais uns 10 minutos pro bispo aí, minha gente. Ó, te assombros porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra fiel. Aí, ó. Você vai ter a ajuda de Deus. Está procurando ajuda onde? Está procurando ajuda onde? Eu preciso que alguém me ajude lá. Para quê? Deus está dizendo: deixa que eu te ajudo nisso. Eu te seguro pela mão. Aí está dessa, mas alguns estão assim: eu te seguro pela mão direita. Não é qualquer mão, porque é a mão da honra. Aí Deus dizendo assim:
deixa que eu te ajudo, eu te honro. Tem muito crente que está vivendo uma vida desonrosa, porque é uma vida, muitas vezes, bispo, eu me sinto humilhado pelo que eu estou vivendo, a situação que eu estou passando, sabe? Eu não aceito viver esse tempo de humilhação, de perca, de derrota e de fracasso. E Deus está dizendo assim: olha, deixa esse medo de lado, não te assombra não com o que você está passando. Eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu vou honrar você. Você crê nisso, irmão? Ou você vai para casa, essa palavra, e quando você sair ali, porque a gente é meio assim, se Deus não levasse a sério, então, será que eu estou fraco na fé porque eu tenho medo? Não, você não está fraco. É tão sério que Deus falou tantas vezes, dizendo assim: eu sei, isso é natural, eu sei, faz parte. Só que você não pode ficar travado nisso, sabe por quê? Porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te honro, eu te ajudo. É que muitas vezes a gente está ficando nessa barca, a gente está carregando esse fardo, esse peso, e a gente muitas vezes não divide. Mas não é para dividir com o irmão que está do teu lado, não é para dividir para quem tem mais capacidade, não é para dividir os seus problemas e os seus medos, os seus traumas. Não, isso tudo não é para dividir com quem tem mais experiência, com quem tem mais vivência. Isso tudo é para dividir com Deus, sabe? Mas é para dividir a tua intimidade, é para dividir a tua fé, dizer, olhar para o lado e ver assim, aquele que está pegando na minha mão, ele é fiel para me conduzir. Aquele que está do meu lado, ele tem força, ele tem capacidade. Quantos entendem isso nessa noite? Eu te ajudo. Talvez a gente não tenha feito essa oração: Deus, me ajuda. Deus, seja o meu Deus. Talvez está faltando alguma coisa desse nível para nós. Sabe, Deus quer te livrar dos teus medos, dos teus traumas, dos seus fantasmas. Deus quer elevar o seu nível de fé e dizer para você assim, sabe, leia o versículo 13 para mim, André. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. De novo para não ter medo. Acho que esse culto de hoje é só para quem tem medo. Quem tem medo aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Rapaz, só eu e mais uns 2 ou 3. O resto é tudo corajoso aqui. Para de mentir, irmão. Para de mentir. Bispo, você tem medo? Claro! Claro que sim. Os desafios são grandes, viu? Rapaz, cheio de corajoso. Uma igreja de coragem aqui. Eu quero ver, tá? Filma aí, Jorge. Levanta a mão só os corajosos aqui que não tem medo de nada. Levanta a mão. Ixi. Sabe? Fique de pé. Meu tempo já foi. Mas eu quero que você pegue sua Bíblia, abra em Isaías capítulo 43 e o versículo de número 2. Isaías 43, 2. Vamos ler? Tá tudo pronto aí? Vamos lá. 1, 2, 3.
quando você passar pelas águas. Ei, vem para mim, presta atenção. Se um dia você tiver algum problema, não esquenta a cabeça, eu vou estar com você. É assim que está escrito aí? Não. Ei, vem para mim, presta atenção. A primeira palavra é quando. Então, é quando. Então vai ter. E não adianta você repreender. Posso ouvir um amém? Vai ter, bebê. Ah, mas estou na igreja. Então o dia mal vai vir. Ah, mas eu não estou. Vai vir. Só que ele diz assim: quando o dia chegar, lembre-se só de uma coisa: eu vou estar com você. Você entende isso? Aqui o profeta está fazendo uma afirmação: o dia ruim vai vir, tá? Ai, está repreendido, bispo. Não, vai vir. Vai vir. E quando o dia ruim vier, a única coisa que você precisa é lembrar, né, que eu vou estar com você. Porque a gente é meio assim: eu quero estar, mas eu quero um livramento. Não. Ei, escute. Quantos aqui acreditam que Deus é com você? Levanta a mão, deixa eu ver. Isso, abaixa a mão. Levanta a mão de novo, deixa eu ver. Quantos acreditam? Isso, vi, agora abaixa. Ei, escute, bebê. Lindo Jeová. O Deus é contigo, não te livra da fornalha, tá? Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, mas Deus estava lá com eles. O Deus é contigo, não te livra da cova dos leões, não. Vai ter cova de leões. Mas o que Daniel falou? Não, fica tranquilo, rei. Sabe, o meu Deus estava comigo aqui. Ah, eu vim para a igreja, então agora eu quero uma vida. Não, bebê, relaxa. Você vai continuar tendo os seus medos, os seus traumas, fantasmas vão te assolar. Só que tem uma diferença: você aprendeu quem está contigo, você entendeu quem é o teu Deus, e você sabe quem te ajuda. Lembra da peça? Lembra da peça aqui? O que Jesus falou? Se possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Estamos falando de Jesus, hein? Ele queria passar por aquilo? Não, mas passou. Deus era com ele? Esse é meu filho amado. Mas livrou ele da cruz? Não. E a gente? Você vai passar por isso, vai viver, Deus vai te dar grandes vitórias. Depois você vai contar a vitória. Daniel contou a vitória, Sadraque, Mesaque e Abidnego contaram a vitória. Tantos homens que passaram contaram a vitória. Nós estamos vivendo vitória até hoje porque Jesus passou pela cruz. Sabe, tudo isso que você está vivendo, que você está passando, nós vamos contar a vitória. Quem crê, diga amém. É o momento que você está vivendo, é um instante que você está passando, e Deus é contigo. Coloque a mão no teu coração. Você vai tomar essa ceia, e esta ceia vai fortalecer esse Deus contigo. Oh, glória. Esta ceia vai fortalecer no teu coração. O Espírito Santo está falando para mim assim, nessa noite essa ceia vai fazer uma terapia aqui. Essa ceia vai trazer cura interior aqui, hein? Os medrosos aí,
aqueles que estavam amedrontados, assombrados, essa ceia é para você. E volto a dizer, tá? E tem vergonha. Relaxa. Relaxa. Só não vai se esconder. Só não se esconde hoje aqui. É só isso que Deus quer. Ei, presta atenção que Deus está falando com você. Só não se esconde. Adão pecou. Qual foi o erro? Pecar errado. Mas mais errado ainda foi se esconder de Deus. Sabe? É errado a gente estar vivendo essa vida que nós estamos vivendo. Nada dá certo, nada funciona. É isso que Deus tem para mim? Não, não é. Mas isso tudo não está errado porque você está pecando, porque você não é de Deus. Está errado por falta de atitude. Entenda isso. Porque o que está faltando é você se conectar com Deus, entender. Porque tudo isso é pela fé, não adianta falar. Deus é comigo. Tá, mas eu ando com Ele, tá bom. Porque muitas das vezes a gente pode ter o mesmo propósito. O propósito pode ser igual, mas isso não quer dizer que estamos unidos. Isso não quer dizer que estamos unidos. Não. A gente pode torcer para o mesmo time, mas a gente não tem intimidade. E estamos todo mundo lá gritando lá: Santos, não, olha. Palmeiras vai ganhar a copinha de novo. Meu Deus. Nós voltamos para a Série A, mas estou com medo do Palmeiras, viu? Ainda bem que já ganhamos um título, né? Ei, presta atenção. A gente pode estar. Uns torcem para o Corinthians, outros para o Palmeiras, outros. E quando está junto, todo mundo grita ali. Todo mundo quer a vitória do time. Mas quando sai daquele lugar, eu só sei que a gente é igual por causa da camisa. Só isso, só. E muitas vezes o que nos une num lugar como esse é só que é uma igreja. Mas eu não estou conectado com meu irmão e nem conectado com Deus. Eu sou um que está na mesma. Mas não é isso que Deus quer. Deus está dizendo para mim e para você: intimidade, relacionamento, comunhão. Essa ceia vai trazer intimidade, relacionamento e comunhão dentro de você com Deus. Então não deixa de participar. É algo mais do que ser só um espectador, um torcedor. Eu estou aqui torcendo para que as coisas deem certo na minha vida. Torcedor. Mas aí quando acaba o jogo, vou para casa, que eu tenho um monte de coisa para resolver amanhã. Eu desconecto ali do jogo, estou conectado em outra coisa, e não é isso que Deus quer. Você vai participar e você vai para casa e vai continuar conectado, vai continuar torcendo, acreditando, confiando, até que as coisas vão se reverter na tua vida e vai dar certo. Quem está entendendo isso, diga amém. Essa é a ceia. Feche seus olhos aí. Pai, eu quero consagrar esses cálices, esses pães e declarar sobre os teus filhos essa vitória, esta bênção e esse milagre. É dessa maneira que eu declaro, Senhor, que nós vamos participar dessa ceia da comunhão, da aliança, do teu poder e da tua glória, em nome de Jesus.
Marcos capítulo 9. Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9. Vamos ler a partir do versículo 17. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar, e onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino, e esse caiu no chão e começou a rolar pela boca, espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. Amém. Pai querido, hoje, Senhor, nessa abertura da nossa campanha de mudança de vida, eu peço a Ti, ó Deus, fala conosco como falasse na manhã desse dia. Revela ao coração de cada um dos Teus filhos aquilo que Tu tens para nós. Nos movemos a esse lugar porque cremos no Teu poder e cremos na Tua graça e na Tua unção. E eu sei, meu Pai, que Tu és um Deus poderoso e eterno para se manifestar de uma forma plena e encher o nosso coração do Teu poder e da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Ei, escute, Jesus aqui, nessa passagem, Ele acabou de descer do monte. É aquela passagem do monte da transfiguração. Jesus vai viver essa experiência junto com os discípulos ali, todo mundo ali. E a Bíblia diz que quando ele desce do monte, Pedro pede para ficar lá: vamos ficar aqui, vamos fazer uma casa aqui, 3 casas, uma para o Senhor, outra para Elias. E Jesus vai dizer: eu preciso descer, porque tem algo a fazer lá embaixo. E a Bíblia diz que quando Jesus desce, ele se depara com uma discussão ali embaixo. O que está acontecendo? Os religiosos, os fariseus, estão discutindo com os apóstolos. E Jesus vai perguntar qual é o motivo daquela discussão. Quando Jesus pergunta o motivo daquela discussão, a Bíblia vai dizer que esse homem vai se apresentar. E quando esse homem se apresenta ali, ele vai dizer que trouxe esse filho, e que esse filho tem essa condição, um espírito, um demônio atormenta a vida desse menino, e que por muitas vezes isso acontece. Quando Jesus pede para trazer esse menino, a Bíblia vai dizer que logo que ele se apresenta e chega próximo a Jesus, esse demônio vai se manifestar e ele vai começar a rolar, vai começar a espumar pela boca, a gritar ali. E Jesus chama o pai do menino e pergunta para o pai do menino há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Vamos imaginar essa cena, porque é muito importante que você entenda. O menino vem chegando e de repente esse demônio toma conta desse menino. O menino começa a gritar, se jogar, rolar no chão, espumar pela boca. A gente conhecendo como era Jesus, não seria muito mais fácil Jesus pegar no momento que isso aconteceu, repreender com uma única palavra o demônio que estava na vida daquele menino, e a vida daquele menino ser transformada e liberta? Seria. Mas algo diferente aqui vai acontecer. E é muito importante que a gente imagine essa cena, porque agora Jesus está ali, o menino está rolando, gritando, esperneando, babando, caído no chão. E agora vai se abrir, Jesus vai abrir um canal de diálogo com o pai do menino.
e vai perguntar para o pai do menino: há quanto tempo isso acontece? Olha a cena, ele está conversando, Jesus conversa com o pai do menino, e o menino está gritando, espumando ali no chão, e rolando pelo chão afora. Para quem olha esta cena, pode tirar esse fundo, para quem olha esta cena, é uma cena totalmente inusitada, porque talvez alguém pense assim: por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não cura ele? Jesus está conversando, batendo papo, e o menino está aí caído, gritando, rangendo os dentes. Mas é porque tinha algo a acontecer na história aqui. Jesus não teve esse comportamento à toa. Havia um problema que estava ali. O problema desse momento da história não é o menino que está endemoniado. Na verdade, é o pai do menino que está com o problema. É que muitas vezes a nossa maior preocupação é de que o Senhor possa fazer algo. E para Deus a maior preocupação é se a nossa vida está preparada para receber aquilo que Ele vai fazer. Olha para o irmão que está ao teu lado e pergunta para ele: quer mudança de vida? O que ele disse? Ele disse sim. Pergunta para ele: mas você está preparado para viver mudança de vida? Ei, vem para mim, presta atenção. Esse homem vai chegar, ele traz o filho está endemoniado. Vai acontecer ali a manifestação desse demônio. E qual é a pergunta que Jesus vai fazer para ele? Há quanto tempo seu filho está assim? Ele vai dizer que está desde a infância. Mas antes disso acontecer, qual foi o diálogo que ele teve ali quando Jesus perguntou o que estava acontecendo? Ele vai dizer: eu trouxe o meu filho aqui para ver se os seus discípulos podem curá-lo, e eles não conseguiram. Agora, será que você pode curá-lo? Preste atenção numa coisa. Ele disse que ele trouxe o filho dele para ser curado, e que os discípulos não conseguiram curá-lo. E quando Jesus faz a pergunta: desde quando o seu filho está assim? Ele vai dizer que o filho dele está daquela forma desde a infância. A questão maior é: esse homem traz uma condição, um problema e uma situação, e ele vai colocar a culpa de não ter acontecido nada desse menino ser curado nos apóstolos. E aí ele vai questionar se talvez Jesus pode curar ou não. Mas olha, presta atenção que esse homem vive um problema há décadas, há anos, e ele próprio vai ser testemunha disso. É que muitas vezes a gente vive problemas, dificuldades, adversidades. Temos problemas que vivemos, que enfrentamos dentro da nossa casa, empresarial, financeiro, material, e que muitas vezes esses problemas estão na nossa vida há muito tempo. E aí a gente vem e a gente acha que simplesmente porque estamos dentro de um lugar como esse, Deus tem pura obrigação de mudar a história dos problemas que nós estamos vivendo. Mas escute, hoje aqui não é mudança de problema, não é mudança de situação, é mudança de vida. O Espírito Santo está mandando dizer algo para você, porque talvez você veio aqui procurando uma mudança num milagre, procurando uma mudança da sua vida financeira, procurando uma mudança da sua vida emocional, procurando uma mudança da sua vida empresarial. Mas Deus está dizendo assim para mim e para você: hoje aqui primeiro é uma mudança de vida. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir mão dos pedidos de milagre, saca do bolso, joga fora, porque primeiro, antes de Deus fazer isso, Ele quer mudar você por dentro. É engraçado aqui, porque o problema desse homem não é o filho dele que está endemoniado. O problema desse homem é que ele não fez o que deveria. O filho dele está há tantos anos endemoniado, e agora ele vai culpar os apóstolos que não fizeram nada. Porque muitas vezes nós temos problemas que estão na nossa vida e que eles já estão enraizados. E aí a gente vem para uma campanha como essa, com problemas que já estamos há décadas vivendo sem nada fazer. E nós queremos que haja uma solução, um milagre para aquilo que eu estou vivendo.
Mas sabe de uma coisa? A gente muitas vezes vive dessa prática. E a gente é assim. Sabe por quê? Porque a gente acha que a igreja é lugar de resolver problema. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: a igreja não é lugar de resolver problema. Eu tenho que frustrar você, porque não é. A igreja não é lugar de mudar problemas da sua vida. Eu estava vendo problema, agora vai mudar. Eu estava vivendo um endividamento, agora vai mudar, minha conta vai estar cheia. Não, a igreja é lugar de mudar vidas. Porque a gente vem muitas vezes com problemas enraizados, deficiências enraizadas. Eu tenho problema com os meus filhos, sabe isso? Eu tenho problema na minha casa, de relacionamento com os meus filhos. Aí eu venho para a igreja porque eu quero mudança de vida. Eu quero uma mudança de vida naquilo que eu vivo com os meus filhos lá, simplesmente assim. Mas Deus não vai mudar no relacionamento, Deus vai mudar você. Quando Deus muda você, o relacionamento e a intimidade com seus filhos muda. E a gente vem com isso. Eu vim aqui porque eu quero mudança de vida no meu casamento. Oh, mudança de vida no meu casamento. Não, para mudar teu casamento é só Deus mudar você. E aí eu quero que Deus mude a situação. Eu quero que Deus mude aquele homem, porque ele é bruto, ele é grosso, ele não me ama. Eu quero que ele passe a me amar. Aí Deus fala assim: eu vou dar estratégias para você. Eu vou mudar a forma de você lidar com ele, que daí ele vai passar a te amar. Às vezes a gente vem com problemas enraizados e a gente acha que Deus vai fazer assim, porque esse homem está questionando. Os apóstolos não conseguiram, será que você consegue? Ele só quer uma solução. Por que a gente acha que as pessoas, quando entram por aquela porta dentro, e a primeira coisa que a gente quer saber é se aquela pessoa que chegou aqui tem um problema? Quando a gente descobre que alguém que entrou por aquela porta dentro tem um problema, qual é a nossa primeira percepção? Vamos resolver o problema dessa pessoa. Só que se você resolver o problema dela, ela vai continuar do mesmo jeito. Não sei se você entende isso. Porque resolver problema não muda a vida de ninguém. Quem entende isso, diga amém. Poucos amém, né? É porque eu estava com tantos aqui preparado, bispo, porque eu queria que Deus... Não, mas resolver problema, Deus... Escute, a igreja não foi criada para resolver os seus problemas. A igreja, ela está aqui com o único propósito, é transformar você, para levar você para o céu. Posso ouvir um amém? E hoje em dia, o que a gente mais vê é as pessoas buscando a porta da casa do Senhor para resolver os seus problemas. Esse homem só foi buscar quando ele viu que o estado estava crítico. Com certeza ele não vê mais nenhuma condição, mais nenhuma possibilidade. Aí ele foi bater na porta de Jesus. E às vezes a gente é meio assim, a gente já chega no estado crítico. E aí a gente já chega questionando se a capacidade do Senhor há para mudar ou não os meus problemas. Tem problemas que eu vivo na história da minha vida, que eu vivo porque eu nunca busquei mudar ele. E aí na minha primeira oportunidade, no meu primeiro confronto, eu quero questionar se Deus é Deus. Aí Deus está dizendo assim: pode questionar à vontade, bebê, linda, fofa de Jeová. Questiona à vontade, você vai sair daqui com o seu mesmo problema se você não mudar a sua interpretação. É engraçado que esse homem vai dizer assim: ele está aí, eu trouxe aí, não fizeram nada. Agora vê aí, se você pode, faz alguma coisa aí. Qual foi a resposta? Não está funcionando? Não tem ninguém na Bíblia lá, né? Tem? Cadê Marcos 9? Tem alguém ali? Deixa para a próxima. Se tu podes, faça alguma coisa. Se tu podes, leia. Achou ou não? É 23? Ai, bispo, eu tô com vergonha. Tô não. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Primeiro, leia o versículo anterior. E muitas vezes o tenho lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos.
vamos lá então, vamos lá para a Bíblia. Quem gosta de Bíblia, diga amém. A pergunta desse homem para Jesus é: se você pode, faça alguma coisa. E qual foi a resposta de Jesus? Se você pode crer, eu posso fazer. Simples assim. Não tem redundância nenhuma aí. Nossa, quantos do pode é? Ele perguntou, ele trucou, não trucou Jesus? 6! Aí Jesus falou, vamos lá, 12. Se tu pode crer, se você acha que eu posso se você crer. Porque muitas vezes a gente questiona a capacidade de Deus, e Deus está olhando para mim e para você, dizendo assim: ei, mas você crê mesmo? Porque o nosso maior problema é acreditar que Deus é capaz. Enquanto Deus não mudar a minha capacidade de fé, nada acontece. E eu vejo muitas igrejas que estão esfriando na fé. Será que Deus pode mudar meu casamento, bispo? Será que Deus pode mudar meus filhos? Você não sabe como é que meus filhos estão, a condição que eles estão vivendo. Será que Deus pode mudar? Será que Deus pode mesmo? A gente falou aqui de empresário, mas será que eu posso ser um empresário? Irmão, em Deus você pode ser o que você quiser. Porque Jesus vai dizer: você pode crer, eu posso fazer. É só você crer. Tudo o que você crê, Deus pode fazer. Olha para o irmão que está ao teu lado, catuca ele, pergunta para ele: quanto você está crendo, irmão? Agora, ei, vem para mim, presta atenção, tá? O que está acontecendo aqui? Porque o papo está bom, o diálogo está rolando, não está? E o menino? Está lá. O menino está lá, tá ou não está? Tá. Rapaz. E Jesus ali. Porque o problema não está no menino. Ai, bispo, eu estou com os problemas, o tamanho do problema. Ei! Aí Deus vem e diz assim: dá uma segurada, senta aqui. Não, mas e lá? E o problema? E a bucha? Não, mas calma, relaxa, vamos conversar um pouquinho. Você não quer nem conversar com Deus? Pera, vamos abrir um diálogo aqui, bater um... Não, mas isso não tem lógica, porque é o que eu estou vivendo. Olha aí, olha a humilhação. Que humilhação ver minha casa assim, minha família assim. Que humilhação esse problema na minha vida. E o Senhor: não, vamos bater um papo, vamos conversar, segura. E às vezes a gente vem aqui, a gente não quer nem conversar com Deus, irmão. Aí eu entro na porta, tem a parte do louvor, mas no louvor mesmo eu já vou dizer o que eu estou vivendo. Eu quero ver se ele resolve o meu problema. Ele resolve o seu problema. Mas ele quer conversar comigo. É mudança de vida, não é mudança de problema. Quem entende isso, diga amém. Sumiu a Bíblia de novo. Põe o próximo versículo para nós. Se tu podes, tudo é possível aqui, crê. Aí quando Jesus diz isso para ele, olha lá o que acontece. Ele vai chorar. Ele vai chorar. Vai ou não vai? Vai. Opa, alguma coisa está acontecendo aqui. O menino está estribuchando, mas ele está chorando. A vida dele está mudando. A vida dele está mudando. Quando a gente começa a entender e a palavra começa a entrar, aí a nossa vida começa a mudar. Deus quer mudar você. Deus quer mudar você. Você veio pedir uma mudança. Eu quero, Deus, uma mudança lá na minha casa. Aí Deus olhou, falou: ei, deixa eu mudar você primeiro. Não adianta nada eu mudar lá. Aí Deus muda aquele inferno, aquele encapetado do meu encarregado lá, muda aquela situação lá, porque aquilo é o demônio em carne. Quando eu chego lá, aí Deus: não, eu vou mudar você, eu vou te dar capacidade. E quando o diabo entrar nele, o demônio entrar nele para tentar atormentar você, você vai dar glória, aleluia.
e Deus é tremendo. A gente vem e a gente busca em Deus aquele que resolve os meus problemas, que só resolve, mas sabe, se Deus só resolver os seus problemas e não mudar você, não vai adiantar nada. Nada. Ele chorou. E aí ele diz assim para Jesus: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Aí. Agora ele é um incrédulo agora. Agora ele diz, quando ele é questionado se você crê, sua vida vai mudar, ele percebeu que ele não tinha, que a gente acha que a gente é cheio de fé, né? Até enquanto se depara com algumas situações, né, que a gente percebe que são maiores que a gente. Aí a fé parece que, a primeira a dar no pé parece que é a fé, né? Fala, resolve aí, dá um jeito aí, eu estou saindo fora. Não. Sabe? Ele vai começar a chorar ali e vai pedir ajuda. Sabe o que me chama a atenção nessa passagem aqui? É que ele vai dizer assim, Senhor, me ajuda na minha fé. Olha como é que a coisa muda. Versículo 22. Ele vai chegar para Jesus e dizer assim: se você pode aí, dá uma força para nós. Ajuda nós aí. O problema não sou eu. Nós estamos com um problema aí, mas ajuda nós. Ajuda nós, tem misericórdia de nós. Porque a parte... Ei, vem para mim, quem está comigo, diga amém. A parte mais difícil é eu reconhecer que sou parte dos problemas que eu estou vivendo. Não, é sempre culpa de alguém. É mudança de vida, querido. Não. Tem problema lá em casa, mas a origem do problema não é eu. Então eu estou vindo aqui para ver se Deus muda lá. Porque olha, eu não tenho marido não, eu tenho outra coisa lá. Eu não tenho esposa não. O que eu tenho lá é um negócio lá que Deus me deu lá e eu não sei. Então Deus ajuda nós, porque olha, o problema lá na empresa lá não é. É sempre o outro. Ele ajuda nós. Aí o que acontece no 24? Senhor, me ajuda. Agora, ei, vem para mim, atenção. Ele está reconhecendo que ele é parte do problema que ele está vivendo. Se você quer que Deus mude alguma área da tua vida, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa reconhecer que você é parte disso. Você faz parte. Não, só quero que Deus mude, porque misericórdia lá, né? Um monte de demoniado. Eu não, eu sou santo. Santo. Tu és santo. Deus não, eu sou santo. Mas o resto, não, mas você faz parte. Os problemas dentro da tua família, dentro do trabalho. Não, mas não é eu, é aquela invejosa, gananciosa, ela quer tudo que... Não, você é parte disso. Você é parte. Você não é o causador talvez, mas você é parte. E quem tem que buscar transformação? Você. Do problema? Não, da sua vida. Sabe? Deus não vai tirar o problema. Deus vai dar a você condições de superar e viver tudo aquilo que você está passando. Agora ele diz assim, eu creio que eu posso mudar. Me ajuda a ter fé. E Deus pode mudar você. É mudança de vida. Quantos querem mudar aqui? Deixa eu ver. Dá.
Ô bispo, eu vim hoje aqui para Deus mudar lá, eu quero mudar de carro, eu quero mudar de emprego. Amém, é louvável, né? Eu quero mudar de casa. Não adianta. Sabe isso? Porque eu quero mudar de casa, porque a casa que eu estou vivendo é um inferno. Mas se Deus mudar de casa e mudar você, você vai só para outro inferno só, não vai adiantar nada. Porque você é parte desse problema. Eu preciso que Deus me dê estrutura. E Deus vai te dar estrutura. O menino era... Tá lá, tá estrubuchando, não tá? Tá. Só que Deus quer mudar o pai dele. Enquanto Deus não fez ele entender que ele era parte, ali ó, enquanto não aconteceu, diga: eu faço parte. Sabe tudo aquilo que você trouxe no bolso? Você faz parte. Eu não, bispo, eu sou o santo. Está aqui, ó, tem até a auréola aqui, ó. Não, bebê, você faz parte, tá? Você é parte, né? Parte. Ser parte de algo, fazer parte. Por mais que você negue isso. Você acha o quê? Que você é o santo do santo e você veio aqui só para buscar uma solução do problema. Não que eu faça parte, bispo, mas eu estou aqui nessa noite para interceder. Intercede por você primeiro, porque você é parte. E sabe uma coisa? Coloca o versículo 25 para a gente aí, nós vamos orar. Eu ainda quero orar com você. Quando Jesus viu que a multidão estava se juntando, repreendeu o espírito do mundo e disse a ele: eu ordeno a você que saia desse menino e nunca mais... Ei, vem para mim, presta atenção. Jesus vai dizer assim: sai dele e nunca mais entra nele. É sinal que esse espírito saía e voltava, sim ou não? É, porque a ordem aqui é que nunca mais volte. Essa cena que está ali, e ele está ali, o moleque está ali se distribuindo até esse momento, ela se repetia muitas vezes. E a pior coisa na nossa vida são os problemas que se repetem. E se repetem, viu? Aqui não tem crente assim. Eu conheço crente que quando ele vem conversar, toda vez que ele vem conversar, ele está com o mesmo problema. Você não sabe, você fala: nossa, você só vive nesse problema. Você não conhece ninguém assim, né? Toda vez que a pessoa tem um problema é o mesmo. A situação se repete na vida dele. Toda vez entra. Mas sabe por que se repete na vida dele? Porque tem que mudar de vida. Senão não adianta. Estou na igreja. Está na igreja. E aí? Estou na igreja. Mas aí você olha para a vida dele, é uma repetição de problemas, de dificuldades, de lutas. Sempre a mesma coisa. Tem crente que se olha e fala: esse aí só vive nessa daí, só vive no buraco, só vive na pindaíba, só vive nos problemas. Toda a confusão que tem, ele está envolvido. Só vive nessas coisas. Mas por quê? Porque entra e sai, é porta aberta, é livre acesso. Aí você precisa mudar de vida, que é para isso nunca mais entrar em você. Quem entende isso, diga amém. Quando o pai dele mudou, isso nunca mais aconteceu. Quando ele mudou o coração, chorou, se quebrantou na presença do Senhor, essa humilhação ele nunca mais viveu. E Deus está falando com pessoas aqui: bispo, tem se repetido uma humilhação na minha vida. Eu me sinto humilhado por conta das condições. Eu olho para os meus filhos, eu fico humilhado. Eu olho para a minha empresa, eu me sinto humilhado. Eu olho para os problemas que eu estou atravessando, as dificuldades, problemas matrimoniais, eu me sinto humilhado na minha casa, no meu emprego, na minha vida financeira, na minha saúde, porque são tantos problemas. Sabe, quando cura um negócio, aparece outro. Quando sara uma dor, aparece outra. Isso vive se repetindo.
não sara, não cura, não muda, não aumenta, não cresce. A gente não vive. Mas Deus está dizendo para você: eu quero mudar você hoje aqui, para que você nunca mais viva isso. Você entende? Essa é uma palavra profética, é uma campanha profética para mudar. Ou você entende e pega, ou você vai embora com seus problemas, porque hoje aqui Deus não resolve nenhum. Se for só para resolver os seus problemas, você ir embora, Ele já falou: não vou fazer. Se esse homem não tivesse mudado, aquele menino seria salvo? Não. Seria liberto. A libertação dele passou pela transformação. Anos ele vivia aquilo. Eu não sei quanto tempo você está vivendo problemas que têm se repetido na sua vida. E sabe o que você faz? De novo desempregado, de novo sem dinheiro, de novo sem casa, de novo. Aí Deus está dizendo: chega. Fique de pé. Sai dele e nunca mais entre nele. Essa palavra nunca. A gente tem uma dificuldade com nunca, né? Que dá medo nunca, dá ou não dá? Nunca mais eu vou fazer. Nunca mais eu vou passar por isso. O nunca dá medo. Mas é Deus que está dizendo que nunca mais. Diga para o irmão que está atrás, diga para ele: Deus falou nunca? Diga, então é nunca. Essa palavra pode se resumir a nunca. Coloque a mão no teu coração. Mudança de vida é mudança de vida. Eu quero mudança de vida. E sabe, então eu vou deixar Deus me mudar hoje aqui. Eu vou deixar Deus me mudar, porque Deus vai me mudar, porque Deus vai mudar você. Eu não sei de que maneira você entrou aqui. Talvez você entrou aqui nessa noite com o seu relatório, com a sua lista. Bispo, tudo isso que eu tenho aqui, o que está no meu coração, são coisas que têm me afligido, são situações que têm me humilhado. Sabe, eu me sinto humilhado dentro da minha própria casa, com respeito à minha família, porque eu não consigo dar a eles aquilo que eles merecem. Eu me sinto humilhado no meu trabalho, na empresa onde eu estou, nos meus negócios. Mas Deus está dizendo: quebranta o teu coração, porque nunca mais essa humilhação vai entrar na tua vida. Irmão, eu venho aqui como profeta. Bispo, olha a minha vida como é que está. Eu estou humilhada. Nada dá certo, nada funciona, nada vai para frente. Deus está dizendo: nunca mais você vai viver essa humilhação. Se você crê que eu posso fazer, tudo é possível. Então, se você quiser derramar o teu coração, o teu lugar, abrir a tua alma e falar com Deus no teu espírito e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não vou questionar, Senhor, a sua capacidade, a sua força. Não, Deus, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso em Deus. Tudo posso em Deus. Eu tudo posso. Oh Espírito Santo, vai falando ao coração desse homem, falando aos sentimentos dessa mulher. Manifesta a tua graça nesse lugar, Senhor, e que ninguém saia daqui da mesma maneira que chegou. Toma as nossas vidas, Senhor.
Eu vi o Senhor sentado no sublime trono, e Ele estava ali. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci. Pessoas que entraram aqui nessa noite e que estavam vivendo humilhações, sabe, bispo, eu tenho corrido atrás do sustento dos meus filhos, e tem sido uma humilhação. Humilhação pedir a pensão, humilhação pedir o dinheiro para ele. Eu tenho me humilhado, e Deus está dizendo: nunca mais você vai ter que se humilhar. Nunca mais você vai ter que se rebaixar. Só se quebranta na minha presença e crê que eu sou Deus. Bispo, o meu patrão, o meu gerente tem me humilhado. Só Deus sabe o que eu tenho passado. Se for necessário, Deus vai tirar essa pessoa de lá, vai colocar em outro lugar, mas você não vai mais viver esse tempo de humilhação na tua vida.